Boa noite a todos. Vamos nos acalmando, sentando confortavelmente, né? E fechando os nossos olhos. Vamos respirar profundamente, relaxar, para que possamos captar essas energias positivas que já se encontram aqui, acolhida por nossos amigos do plano espiritual. Vamos agora fazer uma oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal material e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a palestra é sobre, nós vamos começar um ciclo, sobre provas e expiações, tá? Então vai ser o mês todo. Hoje o tema, dentro de provas e expiações, é a vida de cada um e a possibilidade de aprender com erros e os acertos. E hoje o palestrante é o Marcelo Stanzis. Está aqui, agora está com você, Marcelo. Boa noite. Eu não estou acostumado com essa técnica toda, então se por um acaso não ficar bom, vocês me avisam. Se eu ficar muito rápido, me avisa. Se ficar muito alto, me avisa, tá? A intenção é a gente melhorar sempre. E quando a gente usa um equipamento desse, a gente facilita aquele senhorzinho ali, ó, na gravação dele. E a gravação dele está sendo interessante porque, se vocês não sabem, está indo para o YouTube. As palestras desde junho estão indo para o YouTube. Então, se eventualmente vocês tiverem algum problema e não deu para comparecer, compareçam no YouTube, coloca lá sempre o Espírito Ismael e ele vai mostrar uma sequência de palestras que a gente tem à disposição, que está sendo colocado, está sendo disponibilizado. Claro, não vai dar para fazer pergunta para o palestrante. É uma coisa assim, mas pelo menos a gente não perde o foco. Às vezes a gente tem alguma dúvida que não sabe onde vai procurar. Às vezes algum amigo da gente quer ouvir alguma coisa que não sabe fazer. Às vezes a gente está em casa e não tem um filme bom na televisão. O que eu faço agora? Aproveitem, façam a pipoca e assistam a palestra. Bom, terminando o marketing, nós vamos dar entrada no que a gente veio falar aqui hoje. Bom, por que provas e expiações, O que significa isso? Será que existem só provas e expiações? Isso foi tema de uma pergunta de um aluno do primeiro ano, em que o instrutor é o Fábio Fadel, que já esteve aqui presente fazendo palestra, e chegou para as perguntas desse aluno, e eu, como bom xereta e bom intrometido, fui responder. E dentro dessa resposta eu fui colocar algumas coisas que a gente vai abordar aqui, porque todo mundo fala em provas e expiações. Mas existem não só essas duas coisas, são 4 coisas que existem, para ficar bem claro. Existem as missões, sim, existem espíritos missionários, existem as colaborações que todos nós fazemos. As colaborações são aquelas missões genéricas que todos nós temos obrigação junto ao universo. Como assim, Marcelo? Quando você é um pai, quando você é uma mãe, você é um colaborador. Você é co-criador junto com Deus. O novo corpo que veio através da gravidez, e ali nós temos uma baixinha, filha da nossa
dirigente, a Bia, que eu tive a oportunidade de conhecer desde a barriga da mamãe, a Bia foi junto com Deus a co-criadora da filhinha. Então existe uma série de atividades e tarefas que a gente desenvolve no mundo, onde a gente auxilia a divindade na organização do universo. E isso não é prova, isso não é expiação, isso não é missão, isso é colaboração. E isso as pessoas sequer compreendem. Então, será que ser mãe é uma missão? Eu enxergo um pouco mais como colaboração. Evidentemente que em alguns casos é mais missão, né? Quando o espírito do filho é bem renitente, é realmente uma missão e não uma colaboração. Mas, em regra geral, quem trabalha, por exemplo, no arado, plantando, colhendo, ele colabora. O arroz, o feijão que a gente come, ele não nasce por si só. Ele nasce porque alguém plantou. Ele não nasce só porque alguém plantou. Ele nasce porque Deus fez aquela semente germinar. Então, existiu alguém que colaborou com Deus para aquela criatura, arroz, feijão, o que minha filha adora, tal de orelha de padre, né? Que é aquela ervilha ainda na espiga, né? Não sei como é que chama aquilo. Na casca, né? Todos esses vegetais, de certa forma, têm a colaboração da mão do homem para existir. E a gente vai abordar isso também. Então, quando a gente pega provas e expiações aqui, porque as pessoas e os espíritas falam muito nisso, nós vamos ampliar um pouquinho esse conceito hoje. E é por isso que a gente entra com aquele tema embaixo, a vida de cada um, e a possibilidade de aprender com os erros e com os acertos. Nós vamos tentar entender, na medida do possível, onde é que essas missões, provas, colaborações e expiações, elas vão me servir para alguma coisa. Porque é bem claro, está bem claro na codificação que nada existe por acaso, né? A Gênese deixa bem claro disso. Nada existe por acaso. E se o efeito é inteligente, aí que a causa tem que ser inteligente, né? Então a gente tem que começar a abordar as coisas dentro do estudo da doutrina de uma forma bem sopinha de letrinha. Quando a gente faz sopinha de letrinha, a gente coloca o macarrão, a gente não sabe o que vai fazer. Mas as crianças, elas pegam aquela sopinha e tentam fazer várias palavras, né? A codificação permite isso, permite que a gente misture as questões, as respostas das questões, de forma a responder N perguntas, sem que a gente tenha que seguir aquela sequência lógica que está ali. E é o que a gente vai fazer hoje. Então também vai servir para a gente aprender a mexer na codificação como algo, uma doutrina, que é uma rede de ideias, não uma ideia estanque que tem que começar aqui e tem que terminar ali. Tá ok? Bom, vou convidar vocês para a gente enxergar essa imagem, tá? E eu convido vocês para me dizerem assim, tudo bem, Japão é que eu vi mais populosa. O que vocês enxergam aí? Aquele símbolozinho que está em cima, dia a dia, foi eu que coloquei. É só para dizer que essa imagem se refere ao dia a dia de uma cidade japonesa, tá? Só para isso. O que vocês enxergam aí? Aglomeração de pessoas. Aglomeração de pessoas. Oi? Fisionomia bem semelhante de igual. Isso aí não foi proposital. Desculpa, isso foi nem tinha imaginado isso. E parece que eles são estáticos, não é uma coisa assim muito em movimento. Foto não tem movimento. Não, mas você vê pela tarinha de quê? Você vê a pé. Quando mesmo uma foto ela pode retratar movimento, sim. Mas você olha, você vê a mão na cintura, a bolsa com a sombra, você vê que eles são parados. O único que tem movimento de caminhar
é aquele de camiseta branca, isso, o próprio. Tá. Mais alguém enxerga mais alguma coisa? Tem um X nas costas aí que está atravessando a rua. Uma aglomeração de espíritos encarnados. Bom, gostei também dessa resposta. A gente vai usar isso aí, essa resposta também interessante. Tá com cara de Microfonia. Não deu não. Mais alguma coisa? Você É a quer? 25 de março japonesa? Não sei, boa pergunta. Uma poluição visual muito acentuada. Poluição visual Tem acentuada. muita informação. Muita informação. E essa poluição está baseada em alguma coisa. Vamos ver se vocês chegam lá. Muita gente. Cada um com as suas preocupações, individualidade, problemas, vivências. Por favor, câmera, dá para filmar nossa sala? Eu poderia dizer que em nossa sala nós temos alguma coisa parecida com aquilo? Não, está todo mundo sentado. Parecida. Semelhante. Imagem e semelhança. Só semelhança, não igual. Temos sim. Não, não. Temos pessoas com vivências diferentes, com preocupações. Aliás, alguém aqui está sem preocupação nenhuma? Alguém? Vamos começar pela primeira preocupação básica de todo mundo. Alguém está com fome? Você está com fome? Eu não sei muito bem, graças a Deus, né? E as minhas reservas corporais, diferentemente do Ivan, fazem com que eu aguente um bom tempo ainda. Bom, mas continuando aqui, e continuando na sala, cada serzinho que tem ali tem uma vida. Uma vida baseada num nascimento e, em algum momento, numa morte. Vamos colocar desse jeito. E do nascimento até a última expiração, será que a morte termina com uma inspiração ou com uma expiração? Gente, essa pergunta eu vou me fazer no Google depois. Mas até o último instante da vida, nós temos uma coisa chamada história. E a nossa história é cheia de percalços, bons e ruins. A deles também. Quando eu convido vocês para enxergarem essa imagem, embora poluída, quando eu falo que a sala é semelhante, eu gostaria de tirar cada um que está aqui e colocar naquela imagem. Puf! Como se eu pudesse substituir aquele senhor de branco. Quem quer ser ele? Ivan, não tem lugar para você, não tem palmeirense lá. Tem um de verde ali no cantinho. Tem um lugar para você, Ivan. Só que ele tem cabelo, Ivan. Mas tem muito cabelo, né? Aí esse é o Ivan, tá, gente? E ele está feliz, ó. Então escolham dessa imagem quem você quer ser, tá bom? Pode ser? Tá? E aí a gente vai desenvolver o resto da palestra em cima de tudo isso. Bom, palestra não. Eu acho que a melhor coisa que tem é um bate-papo. Com a quem? Tá? Bate-papo com alguém é do Sampaio, não meu. Né? A primeira pergunta que a gente faz, olhando lá, e a gente já teve a resposta, é quem somos? E aí, a gente teve a resposta assim, um monte de espírito encarnado. Vamos tirar um pouquinho o termo encarnado e vamos ficar com a história do espírito. São ali vários espíritos. E aqui na sala, somos cada um de nós vários espíritos. E quem são os espíritos? Aí eu vou na codificação. Vamos descobrir quem são os espíritos? Antes de chegar nessa resposta, eu começo. Eu tenho um Criador, questão número 1, né? Questão número 2, 3, 4, 5, 6 e mais algumas. Deus criou o universo. E Ele cria o princípio material e Ele cria o princípio espiritual. E do princípio material surgem as coisas materiais, e do princípio espiritual surgem os seres inteligentes. Ponto. E o espírito é um ser inteligente. Será que eu acertei a resposta? Que definição se pode dar aos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes. Ivan, marca um certo para mim aí. Será que até o final da palestra eu tiro 10 na prova? Uma estrelinha? Hã? Uma estrelinha? Uma estrelinha, é.
Os espíritos são seres inteligentes, então todos nós somos Ser. ser. O que é ser? Verbo ser. Ser tem existência. O que não tem existência não existe, não é ser. Amor é ser? Por quê? O amor existe. O amor eu sinto. Eu enxergo outro sentido. Mas ele não existe como individualização de alguma coisa. A sua bolsa ela é individualizada, ela existe. Ela é um ser da criação. Tanto que a sua bolsa é diferente de uma cor irmã dela, que foi feita pela costureira um pouco antes. Ela é quase igual. Porque nenhuma costureira consegue fazer a costura igualzinha ao anterior. E quem é costureira aqui que me desminta, por favor. Eu não sou costureiro, mas minha sogra é. Tá? E o que mais diz aqui? Os espíritos povoam o universo. E a sequência é fora do mundo material. E aí, isso daqui, essa segunda partezinha, a gente pode até desconsiderar. Por quê? Porque essa daqui, esse momento ele está dando uma resposta para Allan Kardec, que ele estava querendo saber sobre o mundo dos espíritos. Se existe um mundo dos espíritos, que o mundo dos espíritos seria um mundo não planeta, não físico, mas que fica na espiritualidade. É por isso que ele dá essa sequência. Eles povoam o universo fora do mundo material e também dentro do mundo material, que somos, no caso, nós. Daqui eu já tinha uma coisa interessante. Kardec coloca uma nota muito interessante sobre isso. Ele coloca a palavra espírito para designar a individualidade nessa resposta e não o elemento inteligente. Porque a palavra espírito ela dá duas ideias. O ser da criação, o princípio espiritual dá origem ao espírito, elemento inteligente universal. Outro é cada um de nós como espíritos, o ser espiritual. Ser espírito. Deu para entender? Então vamos voltar nisso, que isso é interessante. Por que isso é importante? Porque Kardec sempre coloca assim, para coisas novas, palavras novas. E é interessante que a gente tenha para cada conceito uma interpretação e uma ideia. Na palavra espírito nós temos duas ideias. A primeira ideia vem na sequência da questão número 1. Deus criou o princípio material, Deus criou o princípio espiritual, e da evolução do princípio espiritual surge o espírito. Mas que espírito? Genérico. Espírito. Eu sou espírito, você é espírito. Mas ali é um ser genérico. Ele é um elemento inteligente. Está na questão 24 que a gente vai talvez mostrar aqui. Agora, aqui ele está falando não desse ser genérico, mas do nosso ser individualizado. Cada um de nós é um espírito concreto, real, não como elemento genérico. E isso é importante, por isso que é ser. Porque eu sou um ser. Embora o espírito seja incorpóreo, ele é alguma coisa. E isso os espíritos deixam bem claro. A dificuldade é nós compreendermos o quê? E eles falam, vocês não entendem porque vocês não têm conceito para isso. Enquanto a gente não conseguir desenvolver ideias para compreender isso, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade. E essas palestras servem justamente para isso, para a gente tentar desenvolver ideias e eliminar essas dificuldades. Uma outra coisa interessante que eu descobri na codificação chama-se escala espírita. Eu sou um espírito, um ser inteligente. E aí os espíritos falam assim, né, para Kardec: os espíritos são iguais ou há entre eles alguma hierarquia? Por que ele coloca isso? Porque ali a gente está falando, ele estava falando sobre o mundo dos espíritos, um pouquinho mais para frente, e estava perguntando, como é que são os espíritos como ser, como individualidade? Eu sou igual a ele? Eu não sou igual a ele? Eu sou diferente dele?
Existe hierarquia entre eu e ele? Alguém é mais, alguém é menos? Porque aqui na Terra nós temos os poderosos, nós temos os oprimidos, nós temos os grandes, nós temos os gordinhos, nós temos os magrelos, nós temos os loirinhos, nós temos os moreninhos, nós temos os carequinha. Eu não apontei para você, Ivan. Não reclame dessa vez é o Maurício que pode reclamar. E a resposta dos Espíritos vem assim, ó. Eles são de diferentes ordens. Ordem no sentido de hierarquia, de acordo com o grau de perfeição que chegaram. Opa! Grau de perfeição que chegaram. Então é uma imperfeição que não existia e eles foram a ela. Então o espírito se transforma ao longo da sua história, comparativamente às pessoas que quando são criancinhas são bobas e tolinhas, aí crescem e acham que são alguma coisa, aí casam, voltam a ser bobas e tolinhas, depois envelhecem de novo, né? Viram vovó e vovô, ficam mais bobas e tolinhas ainda. Não é assim que funciona o esquema? Vovô e vovó é sempre bobo pelos dentes. Posso ir lá chamar meus filhos para assistirem? Vai lá e espera. Aí você repete a parte do tolinho. Se o espírito ele não se transforma, né? Ele pode transformar o que está ao redor dele. Ele se transforma. É isso que eu estou querendo que você entenda. É isso. Agora nós vamos entender o que é a transformação do espírito também, tá? Sacou? A transformação para a matéria é uma coisa, a transformação para o espírito é outra, e nós vamos entender isso. Mas a gente já sabe que ele se modifica, ele se transforma, que ele sai de um grau e ele chega num outro. E qual a grande descoberta disso? Somos espíritos e não somos iguais. Ufa, somos seres individuais. Eu não sou igual a vocês, vocês não são igual a mim. Logo, se eu fizer besteira, não significa que vocês têm que fazer besteira. E, se vocês fizerem besteira, não significa que eu tenho que fazer besteira. Interessante. Cada espírito tem uma história, mas eu não sou obrigado a reproduzir a história do outro. Porque nós não somos iguais. O meu dia a dia não é necessariamente, nem tem que ser necessariamente igual ao de vocês. Marido e mulher tem que ter o mesmo dia a dia? Não. Mãe e filho? Não. Qual o único dia a dia que vai ser igual? Hein? Nem na hora de dormir. De 2 corpos cadavéricos que estão lá no cemitério esperando a composição, né? Aqueles 2 não tem mais o que fazer, só esperando a decomposição mesmo. O resto, cada um tem um dia diferente do outro. Até sonhos durante a noite, ou, né, visitas espirituais que são diferentes. Lamento dizer. E a gente ainda acha que é dono de alguém, né? Bom, somos espíritos. E como fomos criados? Né? Porque eu sou o cara mais perguntador que tem. Eu acho que minha mãe não me aguentava quando eu era pequena, porque eu pergunto mesmo. E os espíritos respondem. Nós fomos criados simples e ignorantes. E aí eu volto e pergunto: como é que é isso? Como evoluímos? Encarnação? Então nós vamos começar a entender essas 3 coisinhas. Na questão 133, vocês perceberam que a gente está fazendo assim com as questões, né? Nós estamos costurando a codificação. Kardec, se tivesse corpo, devia estar se remoendo no túmulo dele, é isso? Ou não. Ou ele devia estar falando assim: poxa, que fim alguém conseguiu descobrir que é assim que tem que começar a estudar. Não é só ler. Eu já li a codificação 5 vezes. Tá, e o que você tirou de lá? Aí você vê o ponto de interrogação. Legal. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? Às vezes tem. Não, às vezes não. Sim. Os espíritos respondem bem assim: todos são criados simples e ignorantes. Epa.
A última pergunta que eu fiz para os espíritos, eles disseram que nós não somos iguais, mas nós nos transformamos e chegamos em algum lugar. Aqui está dizendo que somos criados assim. Fomos criados iguais. É isso. Sim, fomos todos criados iguaizinhos. Mas hoje não somos iguais. Por quê? Porque nos modificamos com a nossa história. O nosso dia a dia nos modifica. Os nossos relacionamentos nos modificam. As nossas decisões nos modificam. E é isso que a gente vai enxergar daqui a pouquinho. Essa partinha azul desconsidera que a gente vai voltar para essa questão mais para frente. Mas a no vermelho está assim, ó. Deus que é justo. Isso porque ele já falou se Deus é justo lá na questão número 2, 3, 4. Lá atrás. Não podia fazer-nos felizes, sem dificuldades, sem trabalho e por conseguinte sem mérito. Vamos ficar aqui, vamos dar uma analisadinha nessa frasezinha. Ó. Deus é justo, isso a gente já sabe. Ele não podia fazer uns felizes e outros infelizes. Então, ou ele fez todo mundo feliz, ou ele fez todo mundo infeliz, ou ele fez todo mundo nem feliz, nem infeliz. Certo? Mas que somos criados todos iguais, nós somos. Não é? Deus não iria criar pessoas sem dificuldades. Então, de duas uma. Ou Deus criou a gente todos sem dificuldade, ou Deus criou a gente todos com dificuldades. E por fim, Deus não iria criar a gente sem trabalho. Epa, trabalho? Pô, mas eu estou aposentado. Pô, trabalhar? Coisa mais brega, eu pago previdência privada. É, trabalho. Se o trabalho não fosse importante, ele não era tão falado assim. A diferença é que nós enxergamos o trabalho como tortura. Será que a gente não está começando a enxergar as coisas de uma forma errada? Por conseguinte, sem mérito. Se a gente pegar esse finalzinho de frase, a gente vai descobrir que trabalho, felicidade e dificuldade constituem o nosso mérito. Para a gente ter mérito, a gente precisa trabalhar, passar por dificuldades e encontrar a felicidade. Será que estou errado? Quem é bom professor de... Tem gente que estudou letras aqui? Hã? Eu tô certo ou estou errado, professora? Fala para mim. Eu estou certo das minhas conclusões? Eu falo mais alto para ele gravar? Está certo. Eu estou certo, viu? Eu estou certo. As minhas conclusões da frase estão certas. Bom, vamos continuar. Qual é essa nossa descoberta nesse slide? Fomos criados iguais. Nos diferenciamos com o tempo por conta do nosso mérito. E o mérito está engajado no trabalho, nas dificuldades e na felicidade. Uau, Marcelo, eu li a codificação, mas, eu não pegava e fazia isso. Pois é. Às vezes compreender as coisas exige que a gente faça um malabarismo. É o prazer de estudar. Está aí. Estudar não é porque a gente vai passando uma prova, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que passar na prova, porque senão eu não pego meu diploma. Então as pessoas estudam não porque elas têm o gosto de aprender, elas estudam porque elas precisam de um diploma, porque elas querem passar na prova. E o gosto de aprender é deixado de lado. E quando você não gosta de alguma coisa, você mal faz aquilo. E aí tem um monte de informação que você poderia extrair dos seus estudos e você não extrai porque você não estuda direito. Não é que estuda direito quem faz faculdade de ciências sociais e direito, tá? Não estuda da forma correta. Marcelo estava precisando ouvir isso. Eu também. Bom, próximo. Espírito. O que mais queremos saber sobre espírito? Então aquela questão 23 e 24 que a gente falou. O que é espírito? E aqui não é o ser.
aquele elemento geral da criação que Deus criou. O que é espírito? O espírito é o princípio inteligente do universo. Tcharam! Toda a inteligência está no espírito. Então a matéria é inteligente? Hã? Não. Hã? A matéria não. Tá, e por que só meia dúvida responde? Podemos fazer uma coisa um pouquinho mais, eu preciso da ajuda dos universitários. Matéria tem inteligência? Não. Melhorou. Obrigado, hein? Senão o professor dorme aqui na frente. O que é inteligência? Calma, acho que ele fácil. Eu achei um cara mais perguntador que eu, você viu? Bom, espírito é sinônimo de inteligência? Não. A inteligência é um atributo essencial do espírito e não é único. O espírito tem outros atributos, entre eles a inteligência. Mas, como elemento inteligente e não como ser, eles se confundem. Porque não existe espírito sem inteligência, e a inteligência só existe para o espírito, já que a matéria não tem inteligência. Por isso que fica um pouco confuso isso. De forma que, se a gente entender que são a mesma coisa, não vai fazer muita diferença. Mas que não são, não são. Porque o espírito é algo mais que a inteligência. E a gente vai descobrir. Mas eu vou fazer uma pergunta imbecil. Se a pergunta é imbecil, não faça. Se a pergunta é pergunta, faça. E um animal de estimação? Um animal de estimação. Bom, um animal de estimação, ele é um princípio inteligente, mas não é um espírito. Está quase lá. Esse quase lá é que é a palavra. O que eu entendo por quase lá é que ele precisa passar por muitas transformações até ele chegar à categoria de espírito. E um dia isso vai acontecer. Agora, quando? I don't know. Esse é um dos mistérios da natureza. Mas o caminho é esse. A pergunta não é imbecil. A gente só não tem ainda muita informação para compreender ela. Então, maltratar um animal é maltratar um ser que tem uma certa inteligência, não comparável à nossa, um raciocínio lógico. Mas eu não posso negar que o animal não tem inteligência. Se o animal não tivesse inteligência, eu não podia treinar ele. Você treina um papagaio para cantar a música do Corinthians? Eu treino, o meu não canta. Mas o meu que eu nunca treinei para cantar a música italiana, ele canta. Não sei da onde. É. Palmeirense não, porque ele me ama. É a essência mesmo, né? A essência? O princípio inteligente tem nós no animal, a essência é a mesma, né? Bom, a origem é a mesma. A origem é a mesma. Todos viemos lá do princípio espiritual, princípio inteligente. Mas estamos em degraus diferentes de evolução. Bem diferentes. Tão diferentes que é difícil da gente mensurar isso. Mas temos uma ligação, um parentesco comum. Isso é verdade. Já fomos animais. Eu ia fazer essa pergunta. Isso já. Agora, se vocês falarem para mim que eu fui elefante, eu dou porrada. Entender o animal como estrutura corporal. Uma obra do artista. Mas a obra do artista não é um artista. Não. Ainda assim, Não vem com essa história de obra de Picasso. Não é assim que funciona. Quando você vê um quadro, você fala, olha que Picasso lindo. Não, você usou o português incorreto. Olha que quadro que foi pintado pelo grande mestre chamado Picasso. Isso é Picasso. Isso é o nome do quadro. O quadro não é Picasso. É parcela da inteligência que Picasso tinha e explosou num quadro. mas reconstruiu o pé. Mas é uma parcela da inteligência dele. Não, da inteligência integral dele.
Ah, profundo. Você quis me dar um nó? Eu te dou 3. Não é? Não quis fazer pergunta, agora se lascou. Quem pergunta demais dá bom dia a cavalo, não é assim que fala? Não, mas a questão é mais ou menos assim. Ó. Eu, Marcelo, digamos que eu fosse um bom pintor, então eu fui lá e desenhei, pintei um quadro. Sim. Isso expressa toda a minha inteligência? Vamos fazer assim. Peraí, só me responde. Agora eu perguntei primeiro. Expressa toda a minha inteligência? Claro que não. Eu sei fazer café, eu sei fazer arroz. Não posso fazer muita propaganda. Mas eu sei cozinhar. E eu cozinhando, sai um quadro? Não. Então um quadro jamais vai expressar toda a minha inteligência. Se a gente pegar assim, ó, uma galáxia. Se você imaginar só uma probabilidade do que é uma galáxia, é um desenho muito belo. Um entendimento do que é. Mas não existe uma galáxia. Mas aquela galáxia. Se você, diz uma coisa para mim, como é que você, um ser limitado como ainda nós somos, seremos capazes de compreender alguma coisa que ainda é limitada, chamada Deus? Questão número 1. Nós vamos ter sempre conceitos que se aproximam daquilo que é, mas aquilo que definitivamente é, vamos com calma, né? Nós estamos ainda no mundo de expiações e provas. Nós não estamos nem no mundo regenerador ainda. Nós ainda não somos nem... Nós estamos na infância, se a gente considerar a espiritualidade como a humanidade. Jesus estaria lá nos 30 e poucos anos, um adulto, e nós estamos na infância. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Porque às vezes a gente quer entender demais e no fundo a gente não entende de nada. Marcelo, nós não temos conhecimento nenhum, né, dos espíritas, matéria usada para fazer do mal, Não tem nenhuma. ainda não. O que a gente sabe é o seguinte: como nós temos origem em comum, o mesmo respeito que eu tenho que ter por um outro espírito, poxa, eu tenho que ter pelos princípios inteligentes do universo, os animais e outros. Agora, tudo no universo tem uma finalidade. Eu não vou matar aquele campo de arroz, porque ali tem princípio inteligente. Morre de fome então. Tá? Deus cria as coisas com finalidades. E mosquito, pode matar o mosquito? É da dengue? Se é da dengue, eu acho que pode. Eu acho que deve. Posso continuar? Pode. Ufa. Tá. O que eu descobri daqui? Eu descobri que o espírito é um ser inteligente. Inteligência no sentido de que eu resolvo problemas. Cheguei à sua resposta agora? Você tem a paciência, você me acelere. Veja bem, se a gente entender a inteligência como só o nosso direito de livre escolha. Que direito de livre escolha? Isso daí é livre-arbítrio. Não mistura catraga de canhão com conhaque de catrão. São duas coisas absolutamente diferentes. Inteligência é a capacidade que nós temos de dar respostas a problemas. Quando você vai na escola, o professor fala assim: 2 mais 2. Quanto é 2 mais 2, meu anjo? Quanto é 2 mais 2? 4. Aí, ela resolveu um problema, ela era inteligente. Entendeu? O livre-arbítrio é o que você vai fazer com essa inteligência. Mas a inteligência, Sacou? vamos supor que a inteligência seja a probabilidade de conhecimento. Não! Conhecimento é memória. Quando a gente pega... Inteligência é o que eu vou pegar da minha memória, o que eu vou pegar do problema que eu tenho e entendi dele, e como eu vou unir esses dois e resolver. Poder da síntese. Quem poder da síntese? A inteligência. Não, poder da síntese não é inteligência. Inteligência é resolver problemas. Não é síntese. Às vezes, para resolver problema, você não sintetiza nada, você amplia. Sintetizar é resolver. Nem sempre. Não, isso aí. Não, se no conceito de sintetizar, porque a palavra síntese é resumir. E resumir não é resolver. Não. Resumir e sintetizar é um conceito totalmente diferenciado de analisar. Quando você analisa, você amplia o conhecimento. Quando você sintetiza, você pega o conhecimento e você resume. Nenhum dos dois é resolver problema.
É pegar uma informação que eu já tenho e ampliar ou reduzir. Então, não misture catraca de canhão com a época. Certo, professor? Posso fazer uma pergunta agora? Pode. Agora não sei se sair. Você está falando que o espírito ele é, né? São criados iguais, né? Só faz individualidade, que se torna diferente um do outro. Isso. Certo? Isso. A parte Que somos inteligentes. Exato, somos inteligentes. Isso. Né? Individualizados, mas cada um somos inteligentes. Isso. Partindo sobre a pluralidade, né? Vamos aproveitar o gancho aí. Tá. Que é sobre a evolução. Tá. Né? Do mesmo jeito que a natureza evoluiu, o homem também. Né? E pegando o gancho dos animais, né? Que você falou que estaria, é um ser também, né? Sim. Inteligente. Isso. Sabe? É da nossa escala. Segundo que eu li, não sei se essa afirmação está certa, mas ficou uma incógnita. Quando o espírito ele não evolui, ele é reencarnado, um ser totalmente inteligente, né? E ele não parte desse último princípio, que seria ter o mérito através do seu trabalho, tá? Ele não consegue evoluir durante... Professor, eu já peguei a sua pergunta. Eu posso pedir um favor? Só um minutinho. Tá. É que eu vou falar disso. Só antecipando um pouquinho. Só para fechar então. Tá, fecha. Ele pode retroagir individualmente na escala evolutiva e voltar a ser um animal. Não. Ó, vou responder parte da pergunta que não está diretamente relacionada com o que a gente vai falar. E o que a gente vai falar, aí eu vou dar sequência. O que eu posso dizer é o seguinte: sou um espírito inteligente. Como um espírito inteligente, eu aprendi a fazer café. E o meu café é uma maravilha. Calma, eu tenho que pegar alguma coisa meu. Mas eu nem tomo café. Mas eu tenho que fazer, eu tenho que falar alguma coisa. Tá bom, eu não sei fazer café. O que você acha que eu sei fazer? Dá um exemplo aí que eu preciso falar. Eu tenho que saber o que falar. Palestra. Escolhe. Alguém tem facilidade. Bom, eu tenho que falar de alguma coisa de comida para justificar o meu peso. Você está entendendo? Sim. Tá, então eu vou fazer um café. Tá? Então eu aprendi a fazer café. E o café é maravilhoso. Né? Eu faço café e todo mundo chega. Que aroma. Eu vou desaprender a fazer café? Não. Andei de bicicleta, eu aprendi. Porque andar de bicicleta é uma coisa complicada, né? Equilibrar os nervos e a musculatura glútea de um lado, do outro, mais os músculos da perna, mais toda aquela geringonça que é as engrenagens, a correia, o volante, nossa, que inferno. Para quem não sabe andar, aquilo é inferno. Depois que você aprende a andar, tem neguinho que anda sem as mãos, tem neguinho que anda até sem os dentes. Sem as mãos, sem os pés, sem os dentes. Então não tem como regredir. Uma vez que você tem inteligência e aprendeu, você não regride. Só que assim, aprender é tanta da coisa que você pode estacionar, ter dificuldade de aprender algum conceito. E aí, Eu acho que nós vamos. Gente, calma. Eu tenho sequência, calma. Ivan, nós vamos abrir um dia para perguntas e respostas, sem palestra. Sem palestra, entendeu? O que é importante a gente ter sempre em mente é assim, ó. No momento que eu já aprendi um determinado conceito, ele se integrou a mim. Ele virou meu mérito. Se ele é meu mérito, não tem como tirar. É meu. A única coisa que eu tenho é o que eu aprendi. A única coisa que eu levo daqui, moço, é o que eu aprendi. Se eu não levar nem isso, o que eu vou levar para lá de lá? Então Deus ainda deixou eu levar alguma coisa para lá de lá. Falar que eu sou cabeção e isso daqui está pequeno. Aviso técnico. Ele vai assistir, ele vai perceber. Bom, eu vou continuar, eu vou chegar nas respostas. Tá?
Prometo. Senão, não continuar, eu não chego na resposta. Aí ela fala que eu sou mentiroso. Bom, eu descobri que o Espírito é um ser inteligente e que a inteligência é um atributo do Espírito. Quando eu falo que é um atributo, eu vou trocar a palavra atributo por a palavra ferramenta. Por que a palavra ferramenta? Porque vai ficar mais fácil de eu ver, de eu enxergar e de eu entender. Quando eu pego uma ferramenta e tiro o pneu da bicicleta, ferramenta, no caso ali, pode ser um alicate, pode ser uma chave de boca, pode ser uma chave em L, pode ser 1000 tipos e espécies de ferramentas diferentes para eu tirar um pneu da bicicleta. Mas eu tenho várias ferramentas. Uma delas é a inteligência. Não é a única ferramenta do Espírito. A memória é outra. O que eu aprendi vem para o meu Espírito e fica aqui num banco de dados. É meu. Eu tomei posse. A única propriedade que eu tenho que é meu, que ninguém tira. Marcelo, mas quando a gente reencarna, a gente não esquece do passado. Mas está lá, no Espírito, guardado. Não está na memória consciente do corpo, mas está no Espírito guardado, como tendência. E aí você vai descobrir neguinho aprendendo a tocar violão sozinho. Eu aprendi. Um dia eu já toquei violão. Você vê criança de ter idade tocando piano. Ele já aprendeu em outra encarnação. Camelou na outra encarnação, então. A única sorte, eu vou colocar como sorte, é que ele conseguiu acessar. Ele conseguiu fazer um download, um download daquela informação, resgatando do espírito para a memória física. E colocou ela para executar. Tá? O que mais eu tenho que saber? Questão 25. O espírito é independente da matéria. Ou é apenas uma propriedade dela? Da mesma forma que a luz é uma propriedade da matéria, a cor é uma propriedade da matéria, o som é uma propriedade da matéria. Vocês sabiam? Vocês sabiam que vocês não estão me vendo? Vocês sabem o que vocês estão vendo? Hã? Não. Vocês estão vendo uma informação que o cérebro está decodificando da refração que o nervo óptico levou a ele de umas células que ficam no fundo do olho após a inversão da imagem que a sua retina recebeu do foco de luz que projetou em mim e foi em você. Logo, o que você vê não é o que ele vê. E jamais será. A descoberta pode ser considerada inteligência também, né? A descoberta não é inteligência. Você está resolvendo algum problema. Nem que aquele problema seja abstrato. E não um problema concreto que eu estou com sede e queria beber uma água. Sacou? Isso é um problema concreto. Então, todo aprendizado faz parte do processo evolutivo. Eu nem cheguei ainda lá, ela já chegou. Ivan, menino, tá inteligente. O princípio está muito inteligente. Será que alguém está soprando no ouvido? Ó, fenômeno mediúnico aqui agora não, tá? Câmara de passe ficou lá em cima. Entendeu? Bom, o que os espíritos dizem? Que espírito e matéria são distintos. Mas o espírito precisa da união com a matéria para que a inteligência se manifeste na matéria. Ou seja, esse corpício que nós temos só manifesta a inteligência porque o espírito que sou eu. Ou seja, eu não sou corpo. Ninguém aqui é corpo. Nós somos espíritos. Quem teve aqui semana passada? Aí, o professor José Luiz falou assim: e vocês queriam que Jesus falasse? Jesus respondeu assim: vocês queriam que eu falasse o que para você, pro cara? Eu te perdoo os seus pecados? Ou levanta-te e anda? O paraplégico. E aí eu digo para vocês: o que vocês querem que eu diga para vocês?
Eu perdoo os seus pecados porque vocês são espíritos. Fala se é verdade ou não. A realidade é que somos espíritos. Com ferramentas. Você tem duas. Além do corpo físico, você usa óculos. Tem gente que usa aquele aparelhinho auricular, porque a audição já não é legal. Meu pai está usando. Tem gente que usa prótese na perna, porque teve que amputar. Ou seja, nós temos várias ferramentas físicas e várias ferramentas para o espírito. Memória, inteligência, livre-arbítrio, que em português bem falado é livre-arbítrio. Tá? E tudo isso existe para que o homem se utilize da matéria, como eu estou fazendo, para expressar a inteligência. Marcelo, expressar a inteligência do homem para com o homem não é lei de sociedade? Bingo! E vou pôr mais uma estrelinha para mim. 2. Qual a grande descoberta daí? O espírito precisa da matéria para se manifestar. Mas por que você está falando isso, Marcelo? Porque nós vamos entender a encarnação. Eu preciso entender por que eu estou encarnado. E é isso que eu quero entender agora. Mas antes de entender a encarnação, eu tenho que entender o outro atributo do espírito que é importante, o livre-arbítrio. E eu tiro o livre-arbítrio da questão 843. A gente está na questão 130 e pouco, Marcelo. Para vocês verem como o conhecimento não é uma coisa que segue linearmente. Ele é uma coisa que vai e volta. Ele é como se fosse a terra que para você plantar, você precisa pegar a enxada e revolver a terra. O conceito de revolver é colocar na terra oxigênio, quando você modifica ela de posição. E o conhecimento, principalmente espírita, para você ter, você tem que revolver as questões. Trazer ela do fundo para o começo para o fundo, da esquerda para a direita, assim, e fazer nisso uma salada mista e tirar dali os conceitos. Aqui tem um. Se o homem tem livre-arbítrio, claro, uma vez que ele tem liberdade de pensar, tem de agir. E outra coisa, sendo livre-arbítrio, pode ser uma máquina. Peraí, Marcelo. Livre-arbítrio, poder de decidir, inteligência, resolver problemas, dia a dia, cheio de problemas. Minha história é cheia de problemas. Qual é o tema da palestra mesmo? Vocês lembram? Não, isso daí é o tema geral. Eu quero um tema específico. Expiações e... As provas de expiações. Isso é o tema geral, eu quero específico. Os erros e acertos. Do dia a dia. Estou chegando lá. Rodolfo Cargas, ele escreveu um livrinho chamado As Leis Morais. Se vocês tiverem oportunidade de ler, é interessante. Ele conceitua o livre-arbítrio de uma forma bem legal. O homem é dono de si mesmo. Tem direito de fazer tudo o que achar conveniente ou necessário à sua conservação e ao desenvolvimento da sua vida. Esse é o conceito. Por que a gente pega esse conceito aqui? Por que eu tirei esse conceito aqui? Dono de si mesmo. Sim, nós somos donos de nós mesmos. Tão dono de nós mesmos que nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. O que acontece é que o nosso livre-arbítrio ele vai aumentando na medida que eu vou tendo mais conhecimento. Aumentando vírgula. Quando eu tenho mais conhecimento, eu tenho um leque de respostas maior para um problema. Só que moralmente, eu tenho um leque menor de respostas. Porque enquanto a minha inteligência racional me dá maior número de respostas, a minha moralidade afasta todas aquelas que prejudiquem o outro. No amar-vos uns aos outros. Porque assim, Marcelo está sem dinheiro. Qual a resposta? Vai ali num carequinha, que é menor que ele, dá umas porradas e pega o dinheiro dele. Não é uma boa resposta? Seria uma boa resposta. Eu sou maior que ele, vou lá, pega ele. Não é assim que o bandido faz? Não é essa a resposta que ele dá? Mas, Marcelo, como aquele cara que quer ser espírita, já veio no livre-arbítrio, que ele pode fazer isso. Mas a inteligência dele fala assim: mano, sai dessa, senão você vai ter outro problema. Você não tem agora, que agora você vai ter dinheiro, mas o Ivan não é nada besta, vai ligar o 90 ali. Se você chegar na esquina, deu bem. Se não chegar na esquina, a polícia está lá te esperando. Estou com outro problema. Só que eu estou sacando, gente.
Então o livre-arbítrio ele vai aumentando na medida que eu tenho mais conhecimento. Só que sim, o conhecimento não é só conhecimento científico. Tem a transformação moral do ser. E a transformação moral do ser, ele passa sempre no conceito amor e ampliação do amor, que faz com que eu prejudique menos o outro, e se for para se prejudicar, que eu me prejudique e não prejudique o outro. Aliás, quem falava isso era o tal de Francisco. Chicão, conhece Chicão? Não é o Corinthians. O Chicão isso é muito bom, mas esse outro ainda é melhor. Entendeu? Tá caindo. O Chicão é bom. E ele falava assim, né? Eu seja instrumento da sua parte. Se é para se prejudicar, então que seja ele, não o outro. Agora, gente, isso é um conceito altamente evoluído. Nem eu chego nisso. Nem perto disso. E nem perto de quem consegue chegar perto disso. Mas já sei que esse é o caminho. Tem gente que nem sabe que esse é o caminho. Mas sério, então sua inteligência é um pouquinho maior que de alguém. Já é. E a responsabilidade também. Bom, livre-arbítrio então é uma ferramenta do espírito, assim como a inteligência. Bom, então nós somos espíritos e estamos sujeitos a quê? Como espíritos? A lei de evolução. Será? A lei de ação e reação? Como acontece isso? Reencarnação? Eu falei tudo isso porque eu quero chegar naquela parte da encarnação. Marcelo, você levou 45 minutos e ainda não chegou na parte da encarnação que você queria chegar? Para terminar o tema eu levo 5 minutos. Mas para eu chegar até lá, eu estou subindo uma montanha, gente. Quem não te assistiu Globo Rural, como é que é o meu repórter? Né, que nascente mais longe do Amazonas. Os caras subiram pra caramba. E é o que a gente está fazendo. A gente está subindo na montanha do conhecimento. Tarefa difícil, sua. É sofrimento? Para alguns soar é sofrimento. Para eu que preciso emagrecer é bênção. O Silvio voltou, Luiz, o Ivan. Aí o Silvio voltou, o Silvio é o instrutor junto comigo de sábado de manhã. E ele teve só em fevereiro 3 infartos. A vida dele está um pouquinho complicada. Marcelo, eu perdi 20 quilos. Meu, que desespero. Eu falei, Silvio, como eu queria estar no seu lugar? Eu perdi sem saúde. Eu falei, mas eu estou sem saúde com seus 20 quilos. Você pode estar sem saúde e ganhar 20 a menos. Sabe, cada um de nós vive um problema. E o que para vocês pode ser um problema, para mim pode ser uma solução. E a gente às vezes enxerga isso. Onde a gente precisa chegar é justamente nisso tudo. Quando a gente fala em lei de evolução, se você percebeu, Ivan, são os mesmos slides da transfiguração. Porque eu achei tão bonito aquele tal de fenômeno da transfiguração que eu falei assim, eu vou deixar. Né? É uma coisa muito bonita ver a figura de Jesus ali, entendeu? O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Os espíritos explicam não. O estado natural é o estado primitivo do homem. O homem foi criado simples e ignorante, então o estado primitivo é o estado simples e ignorante. Tá? A civilização é incompatível com o estado natural. Quem já disse isso também foram aqueles filósofos Luke, Hobbes, Montesquieu e o que eu queria lembrar que eu não lembro. Bem o que eu queria lembrar. Bem o que eu queria lembrar. Eu adorava ele, eu li vários livros dele. Mas não lembrei. Isso é o problema. A lei natural, oi? Com certeza não é Maquiavel. Não é. Você sabe que Maquiavel tentou com o livro dele fazer um grande bem para um rei, né? E ninguém nunca entendeu isso. Você está se reportando ao grego ou ao francês? Ao francês. Descartes. Não. O que eu quero é o francês, mas não é nem Descartes. É antes. Talvez que é. Não é antes. É antes. Daqui até o final, eu já pedi para a minha assessoria espiritual levantar nos arquivos pneumônicos. É que assim, eu estou desorganizado, estava fazendo uma faxina, então eles estão com um pouquinho de dificuldade de achar lá. Mas
Oxalá, eles acham, Oxalá preposição, nada de espírito da Umbanda ou qualquer coisa parecida. Oxalá preposição. Então já vamos falar que eu estou falando do espírito da Umbanda aqui, né? Tá? Não tem nada contra o espírito da Umbanda também, mas vamos deixar claro as coisas. A lei natural contribui para o progresso da humanidade. O estado natural é o estado do homem primitivo, o homem das cavernas. Aquele homem que pegava tacape e dava na cabeça da mulher que ele queria namorar, não é isso? Então a mulher, assim, desde o começo, apana até para orar. Pela primeira vez o Ivan concorda comigo. E Allan Kardec, para essa questão, ele faz uns apontamentos interessantes. Ó, o estado natural é a infância da humanidade. O ponto de partida da criação do espírito é simples e ignorante, lembra? É um espírito que não sabe nem o que é bem, nem o que é mal. Ele vai aprender. Não é? O homem tem a perfeição. Ele tem dentro dele o germe do aperfeiçoamento. Ele é empurrado a isso. E não está destinado a viver no estado natural. Ele está destinado a progredir. Logo, evolução não é algo que eu queira ou não queira. É algo que vai acontecer. Te respondi? E respondi todas. Se eu vou para frente, só posso ir para frente. Não posso. WW. Só FW. Não é assim que era os gravadores de é isso aí. Mas Kardec nunca se contentava com a resposta que eles davam. E volta a perguntar: o homem traz em si um impulso de progredir ou o progresso é apenas fruto de ensinamento? Só para voltar, ó, 779, certo? 776. Teve mais questões, entre essa e a outra. Mas Kardec é tão chato de fazer pergunta que vai lá e pergunta de novo. Ele traz. O espírito tem dentro dele o impulso de progredir? Ou o progresso é porque eu ensino ele? Não, o homem se desenvolve naturalmente. Então a tendência de desenvolver-se é algo natural. No comecinho eu falei de missão, colaboração, provas e expiações, certo? Já estamos chegando lá. Nem todos progredem ao mesmo tempo. Somos espíritos criados iguais, mas hoje não somos mais iguais. Nossa história é individual como espírito. As respostas que eu estou dando agora estão começando a bater? Certo? Ok? Quem não falou ok, qual é o problema? Não entendi nada. Os mais avançados ajudam pelo contato social e progresso dos outros. Quem é um exemplo do mais avançado que veio ajudar no progresso dos outros? Jesus. Josuá Manu Pandira. Ou Jesus. Né? Tá bom? A perguntinha básica. Essa pergunta que você fez, Kardec também fez para os espíritos. Sacou? Mais uma vez, e respondendo embora você não tenha perguntado, não é uma pergunta imbecil. Porque se Kardec fez para os espíritos, também ele teve essa dúvida. E os espíritos são enfáticos. Não. Se eu soubesse que você ia me perguntar isso, eu tinha colocado um desse tamanho. Mas eu não sabia. Mas pode impedi-lo. O que impedir? Eu posso obstaculizar. Eu posso tentar segurar. Só que quem é um homem para segurar um universo? Lembrando o que você falou de tantas galáxias, né? As galáxias. Pois é. O que é um homem perto de tantas galáxias? Dá para impedir? Por um determinado tempo. Chega uma hora que a roda do progresso leva ele. E detalhe, quando o progresso começa a ficar dificultoso, porque a sociedade não está conseguindo progredir, vem os catapapel? Não, cataclismas. As hecatombes. Desgraças. As desgraças. E sem fazer nenhuma referência de julgamento nenhum, só um fato: quanto o Japão cresceu depois das 2 bombas nucleares?
Não estou fazendo julgamento de quem jogou a bomba, se estava certo ou estava errado. Estou falando da postura do povo japonês, depois que a bomba caiu. O que aconteceu com aquele povo? Quanto eles vão progredir? Moralmente ou economicamente? Os dois. Tanto eles estão evoluídos que agora teve um tsunami, e embora tenha feito vitimado pessoas, eles estavam muito mais preparados para um socorrer o outro. Se tivesse um tsunami no Brasil, será que a gente estava preparado para um socorrer o outro? Os bombeiros estavam preparados? Guarda-vida da praia, estava preparado? Então você pega os Estados Unidos que evoluiu economicamente, tecnologicamente. Eu falei que não quero falar em valores. Não quero falar em valores. Não, estou falando assim no caso do Katrina, eles tiveram uma dificuldade muito grande para se organizar e a população. Volto a dizer, sem entrar em valores. Por que você acha que eu peguei o Japão? Porque nos Estados Unidos deu certo? Não, nos Estados Unidos não deu certo. Quem deu certo foi o Japão. Entendeu? Como determinadas desgraças na vida de um povo faz o povo ir para frente. Mas e por que então é só lá que acontece? Porque eles são mais merecedores? Não, porque lá, né, a figura do cinturão de fogo do Atlântico, do Pacífico, está lá. Ponto. Essa é a única resposta que eu tenho para te dar. Tem umas explicações físicas. Agora, por que os espíritos estão lá? Bom, aí a economia do universo, não fiz essa pergunta para os espíritos antes de preparar a palestra. Então, me eximo de qualquer pergunta dessa natureza. Ok? Deixa para a próxima. Posso rever a Gênesis, mas não vou achar isso lá. Talvez. Talvez você ache até no próprio livro dos Espíritos. Talvez esteja aqui na frente. E eu não tenha na minha memória que vai falar sobre isso. Talvez o Evangelho tenha uma resposta. Expiações coletivas em determinados locais do planeta Terra são também os espíritos que necessitam daquela expiação. Para poder evoluir. Então vamos colocar o seguinte: Ivan, tira uma estrelinha, porque hoje é provas de expiação e eu deveria ter sabido sobre isso. Sou alguém justo, pelo menos, tá, gente? Ok? Tá bom assim? Tá bom, professora? Porque espírito tem que parar, ele não progrida, uma próxima encarnação em realidade do país, né? Pode ser. Expiações. Pode ser. Pode ser. Muito provavelmente. O técnico passou ali bem também para ele. Bom, vamos continuar. O aperfeiçoamento da humanidade sempre segue uma marcha progressiva e lenta. Há progresso regular e lento, que resulta de forças das coisas. Quando um povo não avança rápido, a providência divina provoca um abalo físico ou moral que transforma. Um abalo moral muito grande que aconteceu, AIDS. Como a AIDS não surtiu muito efeito, agora está aparecendo hepatite não sei o que lá. Hepatite delta. Né? Uma graça. Porque, para vocês verem como é que é o negócio, estão começando a controlar a AIDS, e aí vamos por lá da natureza, não vamos aparecer outra. Para vocês verem como o progresso é uma marcha que eu tento segurar. Mas eu não tenho como. Mas como que a AIDS colaborou com o progresso? Científico e moral. Uma das formas que contribuiu. Você sabia como é que estava a sociedade antes dela? Não. Pois é, vai pesquisar. Senão a minha resposta vai ficar pela metade para você. Mas a coisa estava feia. Estava feia. Eu não tenho nada contra a atividade sexual. Eu só acho que ela tem que obedecer algumas regras. Sim. É assim, se você tem cacife para ter 13 parceiras, tudo bem. Porque eu conheci gente que tinha 13. Isso traz alguma consequência. Uma delas pode ser a AIDS. Né? Eu não aguento nenhuma mulher em casa. Rapaz, é difícil, Maurício. Você não vai aguentar. Você tem duas, né? Você tem duas. Aí, ó. Já tá querendo te bater. Mulher só muda de endereço, né? Nem posso. Cadê a Silvia? Tá aí? Tá lá em cima ainda. Ufa, então eu posso falar. Lei de ação e reação. Porque a lei de reação e reação, ela interfere diretamente no meu livre-arbítrio. E ela é uma ferramenta da lei universal para o meu progresso. Por quê?
isso, Marcelo? Porque Deus, Ele foi legal. Deus chegou e fez assim, ó, vou fazer vocês simples e ignorantes, vou fazer vocês progredirem pelo mérito de vocês. A gente falou tudo isso, não foi? Aí o Espírito chegou para ele e falou assim, mas Senhor, como é que eu vou saber se eu estou fazendo certo ou errado? Aí Deus olhou e falou assim, vamos criar o sistema de luz vermelha e luz verde? Quando você acertar a liga luz verde, quando você errar a liga luz vermelha? É, Senhor, dá certo. Chama-se lei de ação e reação. Quando a gente faz alguma coisa certa, a luz que acende é a Verde. Se eu fiz alguma coisa certa, a luz verde acende e eu vou para a próxima etapa. Se eu fiz alguma coisa errada, a luz vermelha acende. O que eu faço? Refaço a etapa. Essa etapa é chamada reencarnação. Cenas no próximo capítulo. Você ligou a luzinha preta. Vai comer banana verde, você vê qual o efeito disso. Tá bom? Vai comer banana verde. E não vem essa história aqui, preto não disse fruta preta porque jabuticaba é preta. É roxinho. Ah, preta, gente. É roxa. Depende do olho de vocês. Eu vejo preto, já expliquei pra vocês. A luz, o olho, o foco, né? Mas o Coringão tem uma camisa roxa. Mas pelo amor de Deus, aquilo é para sofrimento, rapaz. A camiseta roxa é para sofrimento. Que isso? Bom, o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha. Isso aqui a gente já falou, eu voltei sem querer. E aí a gente vai entrar num gráficozinho que eu uso nas aulas para a gente falar de lei de ação e reação, para a gente entender um pouco como é que ela funciona. Aqui a gente tem o espírito, o ser inteligente. Aqui a gente tem o perispírito, o elo de ligação, a gente estudou isso em junho. Aqui eu tenho o corpo físico. Nós não estudamos o corpo físico ainda aqui. E o espírito nós vamos estudar em novembro. Só para propaganda antecipada, nós vamos estudar o espírito em novembro. Tá bom? Novembro, não marque nada para os sábados. Você vai amar. E você também. O espírito pensa e através da vontade determina o perispírito, que manipulando a energia manda para o corpo físico. E o corpo físico faz o ato. Desse ato surgem as consequências. As consequências manipulam energias que voltam para o espírito. Então tudo fica nesse ciclo. Se eu vou e trato ela bem, ela me sorri, isso é bom para ela, isso é bom para mim, me faz me sentir feliz. E esse me sentir feliz é a luz verde, de que eu agi com ela da forma agradável, de que o adequado eu agi com ele de uma forma agradável. A tendência é que toda vez que eu agir com uma pessoa do jeito que eu agi com ela, eu vou ter uma luz verde. Agora eu chego aqui, só colher bufete, pau, acende uma luz vermelha. Será que se eu socar o bufete aqui vai gostar? E aqui vai gostar? Tem umas mulheres que gostam, mas tudo bem. Eu não sei qual vai ser aquela que vai acender luz verde. Eu sei que um monte de luz vermelha vai acender. Essas consequências. E vão para mim. Volta para mim como espírito. Ficou claro a lei de ação e reação como é que ela funciona? Ela funciona como um filtro de tudo aquilo que eu realizo. Se Deus me deu inteligência para fazer, é o livre-arbítrio que me dá a resposta de que o que eu fiz está certo ou errado. Então, freio. Freio não. A resposta do meu dia a dia. Sorrir para o motorista do ônibus é bom? É. Por que a gente não faz? Né? Você me permite? Por que a gente não faz? Por que a gente não faz? Aí eu entro numa coisa chamada vontade, né? Porque assim, eu penso da seguinte forma: o que faz a pessoa ser boa ou ser má? No meu modo de pensar, não é o livre-arbítrio que faz isso. O livre-arbítrio permite que ela seja boa ou má. Na verdade, é uma pessoa não é boa, vamos começar assim. Uma pessoa não é boa ou é má. Ela é simples e ignorante. Sim. Aí ela toma atitudes. Sim. É a atitude que é boa ou má. Mas tudo isso nasce da vontade, certo? É isso que a gente precisa entender. A gente fala assim, o espírito obsessor da Bia está ali do lado.
Vocês não conhecem a Donizete. O espírito obsessor da Bia é mau. Não. As atitudes do Donizete são boas ou ruins. O Donizete continua um espírito filho de Deus como eu, que se equivocou. Até, isso que eu vou falar é polêmico, Satanás, se é que ele existe, se é que ele é um espírito, ele é um filho de Deus que merece a mesma compaixão. Tem um pensamento que diz que você entenda Deus como tudo bom. Só Deus é bom. Então, nem Cristo se colocou bom como Deus é. Então a gente ainda nem próximo de Cristo, a gente está. Então o que é o mal? Você fez a pergunta e você fez o pensamento. Não cheguei lá, mas estou falando de outra coisa. O menino, né? Bom, tem mais um gráfico interessante aqui. Eu tirei duas tirinhas para vocês entenderem um pouquinho de a lei de ação e reação. Uma delas é da nossa querida e amada Mônica. Vocês conhecem Maurício de Souza? A Mônica e seu querido e amado Coelhinho Sansão. E o seu querido e amado Pancada, chamado Cebolinha. O Cebolinha e o Cascão adoram aprontar para a Mônica. E a Mônica adora pegar o Sansão e acabar com o Cebolinha. Certo? Isso daqui é uma coisa natural. O que aconteceu com o Sansão? Está todo machucadinho. Qual a consequência das atitudes da Mônica? Machucar quem ela mais gosta, que é o Sansão. Vocês estão entendendo? Então, das minhas atitudes, existem várias consequências. Não veio para ela diretamente, veio para o Sansão. E acaba atingindo. Não é só essa. Tem essa tirinha, isso aí tem uma barata. Skatista, filho da Sandra, né? Um walkie-talkie. Tá no skate. Uma pedra. E ele está falando lei da física. A segunda lei da física. Um corpo em movimento tem que permanecer em movimento até que uma força e cataplaf No carro. no caos. É bem, meu filho. De forma que, se a gente não calcular bem os nossos atos, nós vamos estar à mercê das consequências da luzinha vermelha. Eu posso fazer uma pergunta? Calma. Mas eu sabe, a gente sofre a consequência. Necessariamente a consequência é a mesma encarnação. Eu posso continuar? Eu vou falar disso. Agora a gente vai falar de encarnação. E aí a gente vai entrar no que a gente quer. E encerrar, enfim, tudo que é aquilo que devia começar. A encarnação tem um objetivo. Ninguém encarna aqui porque não tem nada para fazer. A Bia não estava na espiritualidade à toa. Ela, quando encarnou, trouxe a filhinha dela para cá, tinha um objetivo. E qual é o objetivo da encarnação? Fazer o homem chegar à perfeição. Através da lei de sociedade, através dos interrelacionamentos das pessoas. Vir à palestra, fazer café em casa com o marido e vice-versa. Porque as mulheres também merecem ganhar café na cama, embora eu nunca tenha feito. Mas eu levo ela para almoçar fora, né? Mas eu vou pensar outra. Você faz uma Ele faz. Esse cara de que ele é bonzinho. Ou trouxinha. A Sandra tem cara de. A Sandra, nem vou contar que ela me convidou para um negócio aí, até agora eu não fiz. Canjiquinha. Algo verde. Só de verde, tudo isso. Então, para uns, o objetivo da encarnação é a expiação. Para outros, é uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, deve sofrer todas as atribulações da existência corporal. E a resposta não para por aqui. Ela continua. A encarnação também tem outro objetivo: dar ao Espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Aquilo que a gente chama de colaboração, lembra? No comecinho? Então tá, vamos continuar. Vamos falar sobre isso? Aqui na continuação. Kardec anota aqui, nessa questão, que a ação dos seres corpóreos é importante para a marcha do universo.
Hoje nós temos casas, porque a nossa inteligência fez a gente desenvolver tecnologia. Temos eletricidade, eletricidade, casa e tablet. Maurício adora tablet, adora tecnologia, é uma coisa fantástica mesmo. Temos esse produtinho aqui, um novo netbook, mais um projetor, que vocês estão podendo enxergar aquilo que eu pensei. Está escrito. Gente, será que dava para a gente imaginar isso há 15 anos atrás? Não dava para lembrar quando a professora usava, a minha professora usava aqueles slidezinhos, eu não sei nem como é que chama aquilo, que põe um monte redondo, aí ela fazia clac, Da Kodak. Isso, clact, ela usava aquilo. Isso porque a escola era excelente escola naquela época, que não era porque a escola que tinha. Hoje nós estamos no centro espírita e nós estamos no projetor eletrônico. Olha só o que é a tecnologia a favor do homem. E a gente está tentando reverter a tecnologia a favor do homem no aspecto moral. Né? Tá? É assim que por uma lei admirável da providência tudo se encadeia. Tudo na natureza é solidário. Todos colaboramos uns com os outros para o crescimento e a evolução. É por isso que encarnamos. O homem encarna para participar do progresso do universo. O homem não encarna para sofrer. Isso é o primeiro ponto básico. O segundo é que ele vai se desenvolver através das provas. O que são provas? Vamos lá, vamos para a universidade. Na universidade você faz umas aulas, depois você chega lá para o professor te passa um teste, uma prova, para você comprovar, nossa, verbo bem parecido, né? Que você sabe. A prova, então, para nós encarnados, no dia a dia, é mostrar que nós aprendemos, ou seja, que nós evoluímos. Em cada ato do meu dia a dia eu tenho que mostrar isso. Por isso que os espíritos às vezes nos dão os conselhos assim, não são grandes coisas que nós temos que realizar, são pequenas coisas. Talvez um bom dia para um motorista de ônibus, talvez relevar uma pessoa que não te olhou de uma forma agradável ou não te deu uma boa resposta, vai ver que aquele dia não estava legal. E em vez de você guardar rancor e fazer fofoca dela depois para o seu amigo do serviço, você passar. Nossa, isso é tão pequeno. Nossa, Marcelo, é coisa do dia a dia. Só que, não, eu não guardo. Eu pego, falo, aí o outro fala pro outro, o outro chega no ouvido dela, ela fica ao pé da vida, e daqui a pouco ela vem, que história é essa de estar falando de mim? Porque mulher de marketing, telemarketing, é assim, né? Histórias de estar falando, de estar podendo, de estar não sei o quê. De estar quebrando a sua cara. Né? E quem disse que as coisas não são assim? Vou contar a história do meu casamento. Quando eu casei, nessa encarnação ainda, há muito tempo atrás, eu frequentava a Umbanda. E eu casei num centro de Umbanda. Conhecendo o preconceito alheio, eu fiz convite para algumas pessoas que eu sabia que eram da Umbanda e coloquei um cartaz na minha sessão. Não fiz convite para o prédio onde eu trabalho. Um dia eu estava na sala de uma das minhas chefes, entra o chefe de um outro setor e começa a comentar com ela sobre o casamento de um funcionário dela, que esse não bando, né? Como é que ela ia aceitar isso? Depois ela riu um pouco da cara dele, ela falou: o funcionário é esse aqui. Bom, ele ficou mais branco do que um leite em uma caixa. Até hoje, isso já faz muito tempo, ele não sabe onde ele coloca a cara. Mas o mais interessante é como é que ele descobriu? De uma fofoca masculina do futebol. Gente, a mulher faz fofoca, mas o homem, quando dá para fazer fofoca, os caras são muito melhor do que eles. São profissa. São profissa. Eu podia tomar N atitude. Olhei, o que ia resolver? Deixa eu ver lá. Tu ia casar, né? Falei, casei. Só que tem gente que
uma satisfação. Olha como uma coisa pequena pode se transformar num cataclisma. Um bar, um tempo atrás, um cara paquerou a namorada de alguém, deu morte. Sabe no jornal? Sim. Gente, eu fiquei num piscadela. Será que o outro é tão posse assim? A gente tem que começar a pensar no que faz, nas atitudes que a gente toma todos os instantes. 3. Epa, guarda. Pô, eu volto 3, né? Ô bichinho teimoso. Reencarnou. Se ele precisar repetir a prova, ainda bem que eu sei que está lá. Ele é teimoso, bichinho, os outros vão estar tudo assim. Se eu preciso repetir uma prova, porque eu não passei, tirei média menor que 5, que 7, a minha nova atividade, qual nome recebe? Recuperação. Expiação. Então quem vem para uma expiação, vem para sofrer, vem para refazer. Ninguém veio para sofrer. Você está vendo? Eu estou falando de teimoso, de tecnologia, de vez em quando sabe a gente, né? O reverso. Para a gente evoluir, nós realizamos coisas que não estão relacionadas com a prova e com a expiação, mas com a vida do dia a dia. Comprar pão. Será que existe a prova do comprar pão? Ou a expiação do comprar pão? Será que é missão eu comprar pão na padaria? Ou é uma colaboração com o universo eu comprar pão na padaria? Nenhum, gente. É ato de sobrevivência, não tem nada a ver com nada disso. Ir no banheiro, comprar pão, fazer comida. Gente, coisas naturais da vida. Que a gente passa porque o corpo precisa. Então, eu tenho que trabalhar para manter esse corpício? Sim. Para evoluir? Sim. Mas para manter esse corpício, isso é porque é uma coisa natural da vida. Ninguém pode viver sem trabalhar. Dá para viver sem trabalhar? Vai comer o quê? Começar a pensar. Enquanto eu era uma pequenininha, papai e mamãe é responsável. Mas chega uma hora que papai e mamãe falam assim: filhinha, agora chegou a hora de você se sustentar. Porque papai e mamãe, um dia, papai do céu vai chamar. Não, eu nunca trabalhei, agora eu não quero trabalhar. Isso é infantilidade. Principalmente aos 40. Aí, quando você é infantil, diante das coisas da vida, ou de uma prova, ou de uma expiação, você sofre. Agora vocês entenderam por que o sofrimento entra na vida da gente? Não é porque Deus quer, é porque a gente resolve o caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? É roubar o namorado da melhor amiga. Porque ela já testou o namorado legal, já fez uma propaganda do cara, e o cara é bom. E vocês estão pensando em brincadeira? Eu já vi assim, ó. Quem nunca viu alguém que roubou o namorado da amiga? Quem já viu? Levanta a mão. Então ninguém está levantando a mão, vocês estão cansados, né? Já vi. Caramba, essa eu não tinha visto. Ó, esse daí tá bonito. Não, tá vendo? Esse daí é pior ainda. Aí, ó. Nem dá, meu anjo, mas tudo bem, isso aqui tudo a gente já falou. Aí a gente vai explicar uma coisinha final para a gente encerrar. Que é uma pergunta que ela não fez, mas eu imaginei que ela fosse fazer. Os espíritos que seguem o meio desde o começo, ainda assim eles não precisam encarnar. Porque Kardec estava naquela história, né? Eu não quero encarnar. Gente, encarnação é uma coisa tão natural. Por que eu não quero encarnar? Porque tem gente que fala assim: eu tenho que trabalhar. Quem falou que trabalhar é sofrer? Gente, trabalhar é uma coisa tão agradável. Quando você faz alguma coisa de útil, sim, chega uma hora que cansa, você precisa de descanso, você precisa de festa. Ninguém está questionando isso. Agora, uma pessoa que constantemente não quer trabalhar,
pô, pelo menos procure então um trabalho que você gosta. O professor José Luiz, que teve semana passada aqui, a filha dele fez curso comigo. E ela estava numa profissão que ela detestava. E ela entra nessa história, filho, por que você não vai atrás? Não, mas a minha profissão eu ganho bem. Eu falei, então, você tem duas escolhas. Você está sofrendo ganhando bem, ou você quer ganhar um pouco menos e você, né, gosta. Ela mudou de profissão, mudou de cabelo, ela usava óculos, fez operação na rede. Gente, ela deu uma mudança, que quando eu olhei para a cara dela, eu falei, nossa, é nova mulher. A atitude dela, na vida dela, modificou a vida dela. E fez a vida dela ser, ela entendeu o recado mais profundo. É assim, alguma coisa não te agrada? Muda. E ela foi de batelada, né? Fez a feira, mudou tudo aquilo que não estava agradando ela. Eu estou tentando. Muitos casos de depressão, né? Pode entrar em depressão. Bom, todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Eles se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Essa é a primeira pergunta que a gente respondeu. Eu falei, gente, não olhem a parte azul. Essa é a parte azul daquela pergunta. Voltamos a ela. Nós fizemos um tour na codificação. E voltamos à pergunta inicial. Para que a encarnação? Porque na encarnação nós nos instruímos. É passando pelas dificuldades da vida que nós aprendemos. Quem sabe fazer café? Quem já fez algumas vezes e errou muitas. A mãe jogou café na cara porque era ruim. Por que eu aprendi a fazer café? Porque minha mãe precisava cuidar da minha avó. Minha avó estava doente. Alguém tinha que fazer em casa. Eu era o filho mais velho. Então eu tive que aprender a cozinhar por causa disso. Aí quando minha mãe descobriu que eu estava cozinhando bem, eu estrepei. Sacaram? Esse é o paramento que faz bem as coisas. Fazer mais. E os espíritos falam, depois de uma prova, se prepare. Vem, né? É isso. E depois de uma expiação vem o quê? Uma prova. Porque se você passou uma expiação, você já resolveu aquela prova que estava pendente. Se prepare para a próxima. Sabe? Não dá para ficar esperando só felicidade. E o que é felicidade? É a inanição quando até o universo trabalha, a Terra gira, a Lua gira, o universo gira, tudo gira. E você tem que ficar parado, sem fazer nada. Não tem alguma coisa estranha no ar? Todos os espíritos passam pelo mal para chegar no bem. E foi aí onde eu fiquei mais feliz. Fiquei feliz porque eu descobri que pelo mal não. Todos os espíritos passam pela ignorância. Somos criados simples e ignorantes. Nesse sentido, todos vão passar. Mas pelo mal só passa quem quer. Se nós não queremos, nós não somos obrigados a passar pelo mal. É à vontade. Eu só vou passar pelo mal se eu quero. Se eu fizer uma prova e eu errei, eu não estou sendo mal. Eu estou sendo alguém que experimentou durante a vida e errou. Ué, se eu adocei demais o açúcar, eu errei. Da próxima vez eu vou adoçar menos. A vida é feita de experiências. Ninguém faz arroz no primeiro dia e fica uma delícia. A não ser se teve muita sorte. Você comprou outro bens. Esse é o bens é maravilhoso. Aquele saquinho plástico, você vai com saquinho plástico lá dentro. Não tem como errar. Não, isso porque tem uma pessoa que eu conheço depois dos 40 anos que ela aprendeu a fazer o ovo cozido. Fazer o ovo cozido. Gente, eu tiro sarro, mas são fatos sérios. Eu ainda tive passado dessa pessoa. Por que aconteceu isso com ela? E ela explicou, porque a mãe dela nunca deixou ela fazer. Depois, quando ela podia fazer, ela teve uma boa profissão, ganhou dinheiro, tinha dinheiro para pagar empregada. Por que eu vou fazer isso com empregada? Aí, quando o carro apertou, nos finais de semana, que não tinha empregada, né? A empregada deixava a comida pronta, ela tinha que começar no domingo a comida da sexta-feira, ou mandar trazer, ou mandar buscar, não era o que queria. Aí um dia que apertou financeiramente, e no Natal ela gastava numa picanha, que fazia de um jeito R$100 e poucos, quando a picanha naquela época custava, a peça da picanha custava nem 20, eu virei para ela e falei assim, alguém está roubando o seu dinheiro.
Porque R$120 uma picanha pronta, pra mim... Ah, não, eu não lavo, eu lavo meu cabelo no cabeleireiro porque meu cabelo cai. Quanto você gasta no cabeleireiro por mês? R$1.200. Alguém está roubando a vez. Não é nem no Jaque Janine. Pois é, ela começou a perceber isso. Demorou, né? E aí, sim, prova e expiação. Pô, ela já passou da expiação, né? Porque do tanto que prova desse não aprendeu. E não é por mal, esses comentários não são por mal, tanto que eu falei várias vezes isso para ela. Mas às vezes, para a gente encaixar isso na nossa cabeça, de que a coisa não é daquele jeito, porque nós estamos habituados num determinado sentido, fica complicado. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Essa era outra pergunta que eu achei que você ia fazer agora. E a resposta é mais legal ainda. Não tem eles o livre-arbítrio. Deus não criou espíritos maus. Criou simples e ignorantes, ou seja, com as mesmas aptidões, tanto para o bem quanto para o mal. Os que são maus, os são por vontade própria. Não vai ser. Voto primeiro. Hã? Voto primeiro. Então, você é preguiçoso por quê? Você quer? Você não sabe fazer arroz porque você? Feijão porque não? Não tem como. Ô Marcelo. E assim sucessivamente. Tá bom? Mas eu não sei fazer arroz. Oh. Sim, você não é obrigado a saber. Mas você sabe que alguém faz. Fulano, você pode me ensinar? E a pessoa vai te ensinando. Você vai fazer muito ruim nas primeiras vezes. Se a pessoa perder a paciência com você, você vai atrás de outro que tenha paciência. Até a hora que você aprende. Você pode ter um pouquinho mais de dificuldade, um pouquinho menos de dificuldade, mas uma hora você acerta. Poxa, se até eu acertei, gente, por que isso não tem que acertar? Eu fui criado igual vocês, simples e ignorantes. Não tem diferença. Onde está a causa da vontade? Dentro de você. Você é o espírito inteligente, certo? Oh, Veja bem. não vejo bem, não. Tu tem que ver. É você quem decide. É você quem decide. É algo que pode ser concedido por Deus? Meu anjo. Veja bem. Deus, dá bem claro ali, Deus não é o diretor, Deus não é o diretor da novela. Você não é o ator principal da novela. Não tem roteiro. Você realiza. Não, sim. A única coisa que Deus falou é a seguinte: se fez isso, acontece isso. Se fez aquilo, acontece isso. Como é que é a sua reação? Agora, o que você quer, parabéns, filho, você tem livre-arbítrio. Você traz sua história. Então a causa, posso entender que a causa não tem causa. A vontade não tem causa. Tem, você. Sempre. Os espíritos são criados iguais quanto a aptidões intelectuais, porque Kardec enchia o saco. E foram criados simples e ignorantes? Sim. E com as mesmas aptidões intelectuais? E a resposta é a mesma. Sim, são criados iguais. Mas o percentual de intelectualidade não significa... O que você vai fazer dele é a sua vontade, que é a causa que ele quer que eu fale que é ele, e ele não quer aceitar que é ele. Não. Se a causa é você sabe o que você vai fazer com o que você tem de inteligência, zerou. Seu grau de... Eu dou para todo mundo aqui um copo de água. O que você vai fazer com esse copo de água? A vontade é sua. Um vai beber, outro vai emprestar para o outro. Ah, estou sedento. Empresta para mim. O outro vai jogar. Nossa, estou com chulé no pé, joga com chulé no pé. Assim vai. O que você vai fazer com o teu copo de água é um problema puro, exclusivo e individualmente seu. Agora, as consequências desse seu hábito são puro, exclusivo e independentemente, individualmente suas. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. A consequência do meu ato e meu. Mas necessariamente é nessa mesma encarnação ou eu posso ir acumulando para o meu carnezinho na outra? Bom, aí depende da sua negociação com a espiritualidade. Se você tem crédito com eles, se você não tem crédito com eles, se eles estão a fim de te dar bônus, se não estão a fim de te dar bônus, entendeu? Existem alguns casos em que, por exemplo, a encarnação é compulsória.
não dão chance para o espírito. Por quê? Porque o livre-arbítrio dele, o conhecimento dele se tornou tão pequeno que ele não tem opções. Lembra que eu falei que quanto mais conhecimento eu tenho, mais opções eu tenho? Quanto menos conhecimento você tem, menos opções você tem. Porque tem gente que é tão Então, complicada. o espírito simples e ignorante, ele só tem uma opção. Qual é? Encarnar. Ele não tem outra. Ele não tem que encarnar para aprender? Tem. Não é na luta do dia a dia que ele vai aprender? Não é se relacionando com outros espíritos que ele vai aprender? Qual é a única opção que ele tem? Encarnar. Encarnar. O objetivo da encarnação, das encarnações, é nunca mais precisar reencarnar, não é isso? Não, porque reencarnar não é ruim. Quem enxerga reencarnar como ruim é que não está entendendo a história. O que acontece é que você chega num grau de percepção tão grande que você vai estar ligado a mundos que hoje não são comparáveis à encarnação da Terra. É como se você não precisasse mais reencarnar. Simples. Só isso. Mas você sempre vai precisar do princípio material para se manifestar. Como fica, no caso, as famílias, as pessoas que têm os vínculos familiares, depois reencarnam, fica lá, fica aqui, fica num... E deixam de ser amigos? Deixam de ser... Porque, na verdade, parente é aquilo que nasce junto. Nem sempre os parentes se amam. É verdade. Agora, os amigos, eles se amam. E ele pode, de repente, reencarnar duas pessoas que foram inimigas numa encarnação, reencarnar como irmãos? Gêmeos até. Uma estrelinha resolver as coisas. Uma estrelinha. Por causa disso que tem as expiações. Sacou? E ali, o grau de inteligência, de intelectualidade é igual para todo mundo que vem na Terra. Mas você não. Fomos criados iguais. Hoje, cada um está no seu patamar. Opa! Pelo aprendizado anteriores. Eu reencarno numa família de um bando de ignorantes lá no meio da favela e outro. Tá, mas eu disse pra você, não disse pra você do menininho de 4 anos de idade que tocava piano? O pai dele não tocava, a mãe dele não tocava. Se o espírito tem más tendências, o espírito não tem más tendências, ele tem que adquirir experiência e conhecimento. E é para isso que existe a encarnação. Tá? Como existem homens bons, existem homens maus desde a infância. Tem aquele que pega o gatinho, que pega a formiguinha e tenta palitar a formiguinha. Já viu criança que tenta palitar a formiguinha? Desde criança agora é ruim. Na verdade é o espírito que é mau. Encarnou. Tá? Tudo é feito do seu livre-arbítrio. Tudo. Entendeu? Bom, isso aqui vai ser tema de outras palestras. Eu ia acrescentar agora, mas eu vou me dar a obrigação de não falar para vocês. Porque senão eu vou terminar depois do horário e eu não posso fazer isso. Depois do horário, assim, muito depois do horário. Depois da meia-noite, você quer dizer, né? Não. Eu vou direto para o final. Tá? O que eu posso dizer para vocês quanto às provas e às expiações é o seguinte: nós podemos escolher as provas. E como é que a gente escolhe as provas? Eu vou escolher a prova nos mínimos detalhes dela? Não, eu escolho um plano geral. O que tem que me acontecer de uma forma geral na minha encarnação. Antes de encarnar. Antes de encarnar. E eu uso meu livre-arbítrio lá. Então tem gente que fala assim: pô, eu nasci filho pobre, eu não tive livre-arbítrio. Você teve lá para escolher que você queria nascer em uma família pobre. E você teve esse livre-arbítrio lá. Entendeu? Você pode escolher isso lá. Então ninguém vem para cá sem o menor conhecimento do que vai acontecer. Agora, algumas coisas só acontecem aqui mesmo. Gente, só acaba sabendo aqui. Por exemplo, vou na padaria a pé ou de carro. Pô, como é que dá pra gente prever isso daí lá? Vai que tá andando na telha, eu não quero pegar a chave do carro e vou a pé. Então tem coisa. Aí eu resolvi ir a pé e no meio do caminho eu tropeço.
Pô, isso não era uma coisa que dava para escolher lá. Vocês estão entendendo? Então, tem detalhes das nossas provas e das nossas expiações e da nossa vida cotidiana que acontece por conta do livre-arbítrio que a gente usa aqui, das escolhas que a gente faz aqui. A gente escolhe as coisas mais importantes. A gente escolhe as coisas mais importantes. As mais necessárias para o espírito. Exatamente, a gente escolhe um plano geral das coisas mais importantes e os detalhes ficam para cá. Senão também não adiantava nada, a gente já veio com um plano pronto, traçado e vamos só cumprir como máquina. Vai ser tipo assim, eu prejudiquei nessa encarnação um caminhão de gente. Lá vai ser pai, vai ser mãe, vai ser tua mulher, vai ser teu irmão, vai ser teu filho. E esse plano geral você pode fazer. Ou todos vão vir assistir uma palestra sua onde você vai terminar 10 e alguma coisa, entendeu? É assim que funciona, entendeu? Porque gente casar com todos vocês na família, isso é uma coisa um pouquinho complicada, entendeu? Né? Então a gente escolhe outras coisas, a gente escolhe dar palestra, a gente escolhe passar instrução nas escolas mediúnicas, de alguma forma a gente tenta se doar para alguém. Acreditando que Deus vai olhar e vai falar assim, pô, o cara tá, né, batalhando. E a misericórdia dele fervorosamente veio a nosso favor. É essa a ideia básica. Tem vaga para instrutor? Tem. Garantir, né? Bom, o que eu concluo de tudo isso que a gente falou? E do que não falou também, que não deu tempo. Deus me oferece as ferramentas para a minha perfeição. Livre-arbítrio, memória, inteligência. O que eu vou fazer delas é minha inteira responsabilidade. Meu dia a dia é meu laboratório. É nele que eu aprendo e experimento. Eu experimento a mim, eu experimento os outros, eu experimento qual é a reação dos outros diante da minha atuação. Esse é o meu dia a dia. O que vai acontecer por conta do que eu faço é a resposta, ou vermelha ou verde, que vai me guiar nas novas experiências que eu vou ter, nas novas provas que eu vou fazer. Então tudo que me acontece, desde o momento que eu abro os olhos de manhã até o momento que eu cerro eles à noite, é importantíssimo para a minha evolução. E seria ideal que a gente observasse, analisasse e frequentemente estivesse atento a tudo isso. Porque às vezes pequenos detalhes tão pequenos de nós dois, faz uma diferença enorme lá na frente. Porque em relacionamento, toda pedrinha se transforma numa bola de neve, né? Um desgaste aqui, às vezes lá na frente se transforma num problema desse tamanho. E nós vivemos de relacionamentos, né? Marido, chefe, patrão, gerente do banco, filmador, diretor que já foi embora, Bia boazinha, né, Bia? Acabou, não tem pergunta hoje, não tem mais. Já fizeram várias perguntas, né? Parabéns, Marcelo. Só um detalhezinho, né? O Espiritismo me fez entender tudo isso. Agora, será que eu tenho coragem para assumir a minha desídia? Desídia significa minha preguiça. Será que eu tenho coragem de sair da minha preguiça e assumir que eu tenho que fazer alguma coisa para mudar? Semana que vem. Parabéns pela palestra que ele fez, né? Ele elucidou bastante o assunto e a responsabilidade ficou muito maior ainda, né, pessoal? Então, de cada um de vocês, né? Vamos agora só encerrar, tá? Vai, por favor. Você vai fazer o sorteio? Vou fazer, só vou encerrar e a gente já faz o sorteio. Vamos agora abrir os nossos corações em vibrações de amor, de muita paz, de muita esperança, e vamos vibrar pelo mundo, pelos nossos governantes, pelo nosso país, por todas as pessoas que estão atualmente nas ruas com esse inverno
que está realmente muito frio, por todas as crianças, pela nossa casa, que nos acolhe com tanto amor e carinho, que é a casa de Ismael. E vamos agora, pessoal, deixar no centro dessa sala vibrações de muito amor, de muita paz, e que o plano espiritual leve onde houver mais necessidade. E que todos nós possamos estar com os nossos corações tranquilos. E agradecemos ao plano espiritual por essa palestra maravilhosa que foi dada pelo Marcelo, e que possamos na próxima semana estar novamente aqui com a continuação deste tema que é provas e expiações. Obrigada. E assim seja, graças a Deus. Então, a próxima semana já tem aqui, ó. Que é Deus castiga, tá? Continuação, né? Analisando o ser perante Deus. E a Natália Fernandes, né, que vai ser a palestrante. Então seria legal que vocês pudessem dar a continuação, né? E trazer novos amigos também, outras pessoas que vocês conhecem também, ok? Agora vamos ao sorteio, né, esperado. O Doni vai trazer para nós aqui o livro, e quem vai ser o sortudo hoje da noite? Ah, traz para mim, Marina, o livro, faz favor. Deixa eu só mostrar. Ó, O Sonho de Zaira, A Luz do Mundo. É um romance que vai falar um pouco sobre o tema também, né? Então é bem interessante, tá? Do Pedro Santiago. O número é o 9. Que é. Sou eu. Sandra, é Sandra? Sandra Monteiro, é isso? Ah, então a Sandra está aqui. Sandra, o Marcelo ele vai assinar e aí na saída você retira, tá bom? Uma salva de palmas.